Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Linguagem de Programação C++. Essa é a videoaula de número 27. Deixa eu só confirmar aqui. Isso mesmo. A aula de número 27 do curso de Linguagem de Programação C++. E só para lembrar, tá? Essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferido no seguinte endereço: informaticaentretenimento.blogspot.com. Sou eu e a Verônica, os administradores do blog, e nessa videoaula é o seguinte, gente, a gente vai estar trabalhando com linguagem de programação orientada a objeto em C++ e vamos estar trabalhando com matrizes também, tá? Então eu vou mostrar nessa videoaula, começar a mostrar nessa videoaula soma de matrizes, subtração de matrizes e multiplicação de matrizes. Então, antes de começar, só uma breve definição, tá? Em uma outra videoaula de Java, eu cheguei a mostrar essa definição aqui. Então, só lembrando o seguinte, ó, um vetor é uma estrutura de dados formada por um conjunto de dados ou outros elementos de um mesmo tipo, ou uma mesma estrutura. O vetor pode ter uma dimensão ou mais. Então, a gente vai estar trabalhando com matrizes, também chamado de matriz, quando de duas dimensões. Funciona de forma análoga ou parecida com a matriz matemática e o acesso aos dados é feito através de coordenadas, através dos índices, tá? Então aqui eu tenho um vetor, tá? Que não deixa de ser uma matriz, e aqui eu tenho uma outra matriz que é dimensão de 5 por 5. Bom, só para então a gente sabe que uma matriz consegue guardar vários elementos do mesmo tipo, e só para a gente fazer uma analogia com a matemática, eu vou abrir um outro aqui, ó. Quero que vocês reparem o seguinte, ó. Eu tenho a matriz 1 aqui e a matriz 2 aqui. Sendo que na matriz 1, na posição 0, 0, ó, pode ver que aqui é colunas e aqui é linha. Então, na coluna 0, linha 0, tem o elemento 1. Na coluna 1, linha 0, eu tenho o elemento 3. Assim por diante. Ó. Na coluna 0, na linha 1, eu tenho o elemento 5. E assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, linha, coluna. Então eu tenho esses elementos aqui e esses elementos aqui. Se eu for fazer a soma nada mais é que somar esse elemento com esse elemento. Então na mesma posição aqui, ó, elemento na coluna 0, na linha 0, elemento mais elemento na coluna 0, linha 0. Vai dar isso aqui. Então 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, assim por diante. A subtração é feita da mesma forma, tá? 1 menos 2 vai dar menos 1 e 3 menos 4 vai dar menos 1. E, por último, aqui a multiplicação é feita através, você multiplica linha vezes coluna. Então, para eu achar esse elemento, esse 20 aqui vai ser o quê? 1 vezes 2 mais 3 vezes 6. Então, o produto disso vai ser esse elemento aqui. Se eu quisesse achar esse elemento aqui, ó, pode ver que eu marquei aqui embaixo, ó, vai ser linha 0, ó, linha 0, coluna 1. Então, vai ser linha 0, 1 vezes 4 mais 3 vezes 8. Aí você acha esse elemento. Então, multiplicação de matrizes é feita dessa forma aí, tá? Então, é só para ter uma referência do que a gente vai fazer lá. E só para mostrar para vocês, eu já tenho ele feito aqui, ó. Só vou trazer aqui para baixo aqui. Só subir um pouquinho. Isso. Aqui sim, ó. Só para vocês verem que funciona, eu tenho já o programa implementado, só para mostrar aqui, ó. Vou aqui em entrada, eu vou aproveitar para colocar os mesmos elementos aqui, ó. Pode ver que eu tenho elemento 1, 3, 5 e 7. Então vamos lá, ó. 1, 3, 5 e 7. E entrada dos valores da segunda matriz, eu vou colocar 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bom, o que eu quero? A soma. Se eu apertar o 2 aqui, ele vai trazer a soma para mim. Então a soma vai ser 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. Vamos trazer a subtração agora. A subtração é o número 3. Então eu vou apertar o 3 aqui, ó. Ele vai trazer para mim, ó. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então menos 1 em todos eles. E finalmente a multiplicação, o 4 aqui, ó. Ele traz para mim aqui, ó. Opa, o 4 aqui, ó. Ele traz a multiplicação aqui, ó. 20, 28, 52, 76. 20, 28, 52, 76. E o 5 é para imprimir, ele imprime para mim os valores das matrizes. Então eu coloquei 1, 3, 5, 7, ó. 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então tá aí, tá? Se eu trouxer a multiplicação aqui, ele mostra para mim, ó, 20, 28, 52, 56. E
todos eles funcionando, e número 6 para finalizar. É esse programa que a gente vai fazer, tá, gente? Então vamos dar início lá. Eu tô com um projeto já aberto aqui, eu vou fechar, aproveitar, fechar para começar. Então vou aqui, ó, fechar projetos, vou fechar o gel aqui, o gel não, o dev C++, e vou abrir ele novamente aqui para a gente começar do zero, então. Então eu já defini o que é uma matriz e já defini também como que se funciona a soma, subtração e multiplicação de matriz. Agora vamos lá para a prática, então. Então vou ver aqui, gente, ó, arquivo novo, novo projeto, tá? Vou colocar aqui, ó, aplicação de console. Vou dar um nome para o meu projeto. Vou colocar assim, ó, matriz 01. Vai ser a linguagem de programação C++ mesmo. Vou dar um clique em OK. Na hora que eu der um clique em OK, ele vai abrir uma janela para mim, para eu especificar onde que eu quero salvar o meu projeto, tá? Criar um novo projeto. Beleza, onde que eu vou salvar? Vou salvar ele aqui no disco local E2 pontos. Segundo DVD, aí se salva no seu HD. Eu vou salvar no segundo DVD vídeo aula de Anderson, C++, exercício, e vou criar uma pasta aqui, só para não misturar com outra. Vou colocar assim, ó, projeto matriz 01. E vou entrar dentro dele, vou deixar esse nome aqui mesmo, vou dar um clique em salvar. Ele já traz para mim aqui, ó, o arquivo main. Só vou dar uma editada nele, tá? Vou tirar essa biblioteca daqui, vou colocar somente como main aqui mesmo, ó. Não vai ter retorno nenhum, então vou tirar esse daqui. Esse retorno sucesso que eu vou tirar. Então vou só fazer umas alterações aqui. E aqui eu vou colocar abertura do main, da função principal, e aqui fechamento do main. Bom, tá aí, ó, nosso main por enquanto. Já a gente vai ajeitar ele fazendo as coisas, tá? Vou aproveitar, como ele não está salvando, vou aqui, ó, arquivo save, ó, salvar ele. Tá lá na minha pasta já, o projeto matriz 01, o nome dele vai ser main mesmo, vou dar um clique em save. Ele está salvo. Bom, como a gente está trabalhando com orientação objeto aqui em C++, eu vou criar minha classe, então, já que eu vou ter que fazer a soma, subtração e multiplicação de matriz. Então, eu vou aproveitar, vou clicar com o botão direito aqui, ó, novo arquivo. Pode ver que ele trouxe um arquivo sem título algum. Eu já vou aproveitar para salvar ele, ó. Esse vai ser o nossa classe, tá? Nós vamos definir nossa classe. Então, eu vou aqui, ó, arquivo salvar. O nome dele vai ser matriz mesmo, ó. Só que o lance é o seguinte, ele vai ser o nosso cabeçalho, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, ponto matriz.h e vou dar um save aqui, ó. Pode ver que ficou aqui em cima, ó, matriz.h. Então, vamos lá. Para eu definir uma classe, eu uso a palavra class. O nome da nossa classe vai se chamar matriz. Vou colocar aqui, ó. Esse daqui vai ser a abertura da classe. Gente, só coloca um ponto e vírgula aqui, ó. E depois como comentário, fechamento da classe. Bom, aqui dentro eu vou trazer os meus atributos e as minhas funções, tá? As minhas variáveis e as funções. Então eu vou criar as variáveis tipo private, ó. Private. E vou trazer o seguinte, vou criar as minhas matrizes. Então as minhas matrizes vão ser para armazenar números em texto. Então vou colocar aqui, ó, int mat01 na posição, e vai ser uma matriz quadrada, tá, gente, ó, de 2 por 2, ponto e vírgula. Como eu quero somar duas matrizes, eu vou precisar de mais uma matriz aqui, ó. Mais uma matriz quadrada aqui, ó. Só que ele vai chamar mat02. E o resultado vai ser gerada uma terceira matriz que eu vou chamar de mat03, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Criando três matrizes com o seguinte nome, mat01, mat02 e mat03. Bom, feito isso, eu vou trazer agora os meus métodos. Então vou ser de public e vou trazer o seguinte. Primeiro eu vou trazer o meu construtor. O construtor vai ser matriz. Abre, fecha aqui, ó. Esse é o meu primeiro construtor. O segundo, primeira função que eu vou trazer é de entrada, para eu poder digitar valores, entrada, para minha matriz. Depois, void impressão, então, para eu poder imprimir os valores da matriz na tela. Depois, void somar, ponto e vírgula. Depois, void subtrair. Estou criando todas as funções, tá, gente?
depois void multiplicar. São esses daqui que a gente vai criar. Só lembrando que esse daqui que tem o mesmo nome da minha classe, então é o meu construtor, para eu poder inicializar o meu objeto. E esse void aqui significa que essa função que eu estou criando não vai ter retorno algum. Então, por isso que eu especifico void aqui, porque não vai precisar retornar valor algum. Eu poderia colocar a palavra void aqui dentro também, ó. Mas quando você não coloca nada, já fica subentendido que é void também. Quer dizer que não vai ter nenhum parâmetro, não vai chegar nenhum valor para ele como parâmetro, tá? Bom, feito isso, eu só vou mandar compilar aqui, ó. Done, ou seja, não tem erro nenhum. Vou compilar o main também, ó. Não tem erro nenhum. Bom, a nossa classe está criada aqui, ó. A única observação é esse ponto e vírgula aqui. Vou criar mais um arquivo que é justamente a implementação dessa classe aqui, ó. A nossa classe chama matriz.h. Aí eu vou criar mais um arquivo aqui, ó. Cliquei com o botão direito, novo. Pode ver que ele abriu um sem título aqui. Vou dar um arquivo save nele. Ele vai ser o mesmo nome da classe nossa. Então vou colocar aqui, ó, matriz. Só que vai ser .cpp, que é o nosso arquivo fonte. É onde vai ser a implementação da nossa classe. Vou dar um save aqui, pode ver que ficou esses três arquivos. Ó, o main, que é o principal, o método principal. A nossa classe, que é o .h, ó, classe, matriz. E finalmente que é o matriz.cpp, que vai ser a implementação justamente desses métodos que a gente criou aqui. Tá bom? Então, olha só, aí na próxima videoaula eu já começo a trabalhar com essas funções e a desenvolver elas. Tudo bem, gente? Então, só para poder terminar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. E até a próxima videoaula. Tchau!